Henry Ford nasceu em 30 de julho de 1863, em uma fazenda no estado de Michigan, filho de William Ford e Mary Ford. Henry Ford é conhecido como um dos maiores empreendedores de todos os tempos. Foi responsável por revolucionar o transporte e a indústria automobilística, aplicando o modelo Fordismo de produção. O Fordismo foi um sistema pioneiro que produzia automóveis em grande escala, diminuindo os custos de produção através de uma linha de montagem. Eu sou o Fernando Sobral, do canal Economia Contada, e se você curte histórias de empreendedorismo, negócios no geral, e quer saber como pensavam as mentes mais brilhantes do mundo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Histórias assim ajudam a gente a conhecer a visão que essas pessoas tinham de negócios, que deram muito certo e que podem com certeza auxiliar nos nossos empreendimentos. A familiaridade de Ford com os motores aconteceu desde sua infância. Os primeiros contatos foram na fazenda de seu pai, onde ele já era responsável pela manutenção das máquinas. Mesmo sendo muito jovem, já demonstrava talento no manuseio com elas. Aquele trabalho pesado na fazenda era uma motivação a mais para entender todo o funcionamento dos aparelhos e usar aquilo a seu favor. Aos 12 anos, em 1875, teve seu primeiro contato com o motor a vapor. Ficou fascinado com toda a sua mecânica. Isso despertou ainda mais o seu interesse por veículos automotores. O grande plano de seu pai era que Ford, no futuro, assumisse ali as responsabilidades da fazenda, mas ele não demonstrava nenhum interesse em tomar conta daqueles serviços agrícolas. E com o falecimento de sua mãe em 1876, afastaria ainda mais a ideia de permanecer naquele lugar. Já na sua adolescência, começou a mostrar suas habilidades com maquinários ao desmontar e montar relógios, de familiares e amigos do bairro. Aos 16 anos, em 1879, achou que era hora de aprender mais sobre as máquinas. Saiu de sua casa e foi morar em uma cidade vizinha, em Detroit, onde ele tinha conseguido um emprego de aprendiz de operador de máquinas. Passado alguns anos e já com uma certa experiência em conserto de máquinas, Ford retorna para a fazenda de seu pai, para trabalhar no reparo das máquinas a vapor e aprender ainda mais sobre aquele sistema. Ford não perdia a oportunidade de trabalhar em lugares onde pudesse aprender cada vez mais sobre motores. E um desses lugares foi a empresa Edison Company. Ford teve a oportunidade de trabalhar na empresa do grande inventor Thomas Edison. Imagina isso! Ele entrou na empresa como engenheiro maquinista e depois de um tempo foi promovido para engenheiro-chefe. Já nessa época ele estava ganhando muito bem. Quando não estava trabalhando na empresa do Thomas Edison, em suas horas vagas colocava em prática todo o seu conhecimento com motores para realizar o seu sonho. O cara queria montar seu próprio carro. Em 1896 ele atinge o seu objetivo, constrói seu primeiro carro, um quadriciclo movido a gasolina. Seu primeiro objetivo já estava cumprido. Ele já tinha o veículo, agora faltava produzir em grandes quantidades. E para conseguir isso ele abre a sua primeira empresa, a Detroit Automobile Company, mas a empresa não foi muito longe. Ford produziu apenas 12 veículos, e que tiveram um alto custo de produção e uma qualidade bem inferior, além da pressão dos poucos investidores que cobravam um retorno rápido. E o resultado, a empresa faliu. Após o fracasso de sua primeira fábrica de automóveis e de algumas negociações, Ford consegue utilizar o mesmo espaço da empresa que tinha falido para abrir uma nova empresa. A Henry Ford Company era fundada. E dessa vez a tentativa foi de produzir carros de corrida. Mas Ford teve problemas mais uma vez com seus investidores, que alegaram que ele não tinha cumprido com o combinado, e o demitiram da empresa. Fato curioso que alguns anos depois da demissão do Ford, a empresa passou por algumas mudanças. Mudou de nome e tinha origem ali a Cadillac Motor. Aos 40 anos, em 1903, com a ajuda de alguns investidores, Ford anuncia sua mais nova empresa, a Ford Motor Company. Dessa vez, Ford tinha um modelo novo de carro, o 999. Em parceria com o piloto Barney Oldfield, em sua primeira corrida de 8 km, ele conseguiu bater o recorde de velocidade terrestre da época, dirigindo 1 milha em 39,4 segundos. Barney, junto com o modelo 999, fizeram uma turnê correndo pela América e alcançando outras vitórias.
e isso ajudou a fortalecer o nome Ford pelo país. Mas o grande automóvel que chamaria a atenção das pessoas foi em 1908, com um modelo totalmente inovador, o Ford T. O veículo, vendido a um preço de $850, chamou a atenção pelo volante inovador do lado esquerdo, além do motor e câmbio que ficavam fechados dentro do carro. A facilidade em conduzir o carro chamou a atenção de todos, e a sua manutenção era muito barata. As concessionárias da Ford espalhadas em diversas cidades pelo país ajudaram na popularização do veículo, e isso fez as vendas subirem consideravelmente, o que fez a empresa obter um lucro crescente ano após ano. A grande revolução da Ford aconteceu em 1913, quando a empresa implementou em sua fábrica a linha de montagem. A ideia de Ford era sempre aumentar a eficiência de sua produção e, com isso, diminuir os custos, para assim vender automóveis a preços acessíveis para todos. E isso foi possível com a linha de montagem. O sistema ficou mundialmente conhecido como Fordismo. Antes, os trabalhadores eram responsáveis por todo o processo de produção. E com esse novo modelo, cada etapa do processo tinha um funcionário especializado. Foi implementado nas fábricas uns sistemas de esteiras. Os funcionários ficavam ali parados nas suas posições e os carros eram direcionados para cada setor. O sistema tinha um começo, meio e fim. O resultado desse modelo trouxe um aumento na produtividade absurdo. Isso possibilitou a produção de veículos em massa, o que resultou em uma diminuição dos custos de produção. E assim foi possível vender carros mais baratos para todos. O que antes levava cerca de 12,5 horas para a produção do modelo T, com esse novo processo, passou a levar cerca de 1,5 horas apenas. Uma diferença absurda. Mas para você produzir carros em grandes quantidades, você também precisa de que muitas pessoas comprem muitos carros. E Ford viu em seus funcionários essa possibilidade. Ele resolveu diminuir a jornada de trabalho de seus funcionários, dava folga aos finais de semana e aumentou consideravelmente o salário dos seus trabalhadores. Com isso, além dele aumentar o poder de compra de seus funcionários, chamou a atenção de trabalhadores dos seus concorrentes, que queriam trabalhar na Ford de qualquer jeito. Assim, Ford pôde contratar pessoas mais qualificadas, desfalcar seus concorrentes e aumentar sua hegemonia no mercado. Todas suas estratégias deram resultado. A empresa crescia rapidamente e a popularização de seus carros também. No ano de 1918, cerca da metade dos carros nos Estados Unidos eram um modelo T da Ford. Nesse mesmo ano, Henry transfere a presidência da Ford Motor para seu filho, Edsel Ford, mas não chegou a se afastar completamente das decisões da empresa. A Ford procurava sempre trazer inovações, e em 1930 adotou o sistema de atualização anual de seus modelos, coisa muito normal nos dias de hoje. E é nas grandes crises que podemos ver melhor a força e o tamanho das grandes empresas. A Ford já tinha passado dificuldade na Grande Depressão e resistiu. Pouco tempo depois era a época da Segunda Guerra Mundial, outro período complicado para todos. As produções de carros tiveram que parar totalmente nessa época. O foco era todo voltado para a guerra, e as grandes empresas tiveram uma participação fundamental. A Ford parou de produzir seus carros convencionais e passou a produzir diversos equipamentos militares. Devido ao grande tamanho de suas fábricas e sua alta capacidade de produção, a Ford conseguiu construir um número elevadíssimo de carros, aviões, tanques, motores de aeronaves e vários outros equipamentos. No ano de 1943, com 80 anos, Ford voltou para assumir o controle da empresa, após o falecimento de seu filho, mas não ficou muito tempo na presidência e, por problemas de saúde, teve que deixar o cargo, passando a responsabilidade para seu neto, Henry Ford II. Ford faleceu em 1947, vítima de uma hemorragia cerebral. O Fordismo foi um modelo de produção em massa, baseado na linha de produção. Foi essencial para a organização do processo de produção e o baixo custo dos produtos, bem como na acumulação de capital. A ideia era aumentar ainda mais a produção em um menor espaço de tempo. Ford revolucionou todo um sistema de produção, e mesmo depois de muitos anos, e mesmo tendo surgido outros modelos de produção, como o Toyotismo, esse modelo ainda é muito usado por muitas empresas ao redor do mundo, tendo como objetivo principal a redução dos custos e a produção em massa. A Ford, nos últimos anos, vem passando por uma grande reformulação, visando a redução de folha de pagamento e custos de produção. Vendeu algumas marcas de seu acervo, como a Aston Martin, a Land Rover, a Jaguar e a Volvo,
Atualmente, a Ford está avaliada em torno de 38 bilhões de dólares. Apesar de ser uma das maiores fabricantes de carro do mundo, está sendo ultrapassada por marcas mais novas, como a Tesla de Elon Musk, que hoje está avaliada em mais de 800 bilhões de dólares, e que vem ganhando cada vez mais espaço no setor automobilístico. Aqui no canal já trouxemos vídeo contando a história da Tesla. Vou deixar aqui para vocês o link na descrição. É uma empresa que busca revolucionar cada vez mais o conceito de automóvel moderno, assim como o Ford fez lá atrás. E se você também quiser conhecer melhor a história do dono da Tesla, também vou deixar o link aqui na descrição para você conferir o vídeo da história do Elon Musk. Se você gostou desse vídeo, a sua forma de ajudar a crescer esse canal, que está começando, é deixando aqui a sua curtida. Compartilha aí nos seus grupos, manda aí esse vídeo para um amigo, para um parente que gosta de empreender. Essas histórias nos motivam a fazer coisas novas. Até o próximo vídeo.